Bom dia a você que me ouve, Deus abençoe teu dia nesta manhã e quero trazer a você a palavra de Deus. Nós estamos falando dos princípios ou doutrinas dos apóstolos, onde nós devemos nos firmar, porque temos muitos ensinamentos humanos por aí, de várias partes, e nós precisamos estar firmados na Bíblia. E eu estou aqui para esclarecer a você o que a Bíblia diz. Não o que os homens disseram, mas o que a Bíblia diz. Vamos ler João capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Este foi o primeiro dos seus milagres, miraculosos, dos seus sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Bom, essa é a transformação da água em vinho. João, então, apresenta Jesus como Deus. O apóstolo João apresenta Jesus como Deus e quer que as pessoas creiam que Jesus é Deus. João não apresentou nenhuma outra pessoa como Deus, apresentou Jesus, o Messias enviado de Deus. Temos algumas discrepâncias no passar da história e nós precisamos falar sobre isso sem desrespeitar a religião ou o credo de ninguém, mas devemos trazer à luz do esclarecimento que nós estamos falando deste primeiro milagre de Jesus, volto a dizer, de Jesus, transformando a água em vinho. Mas vamos lembrar que houveram dois milagres antes desse acontecimento que não foram milagres de Jesus, que foram milagres de Deus. Para explicar a segunda parte, eu quero explicar bem a primeira. O primeiro milagre foi Zacarias e Isabel, A Isabel era estéril, então ela concebe, ela fica grávida de um filho, e o nome dele era João, seria João, e seria o batizador, João Batista, por isso ele teve o nome João Batista, porque ele era o João que batizava, E depois tem um outro milagre, logo, meses depois, de Maria, uma adolescente que servia a Deus, andava nos caminhos de Deus, observava as coisas de Deus, e Deus precisava de alguém na terra que tivesse o caráter e a índole dela. Então, por isso que Deus achou graça em Maria. Não é ela que era agraciada, era Deus que achou graça em Maria para fazer nela um milagre, colocando a semente do Espírito Santo e fazer germinar, fazer gerar nela um filho de Deus. Este homem de carne que veio ao mundo, que foi um bebê, era filho de Maria, o homem chamado Jesus, que foi 100% homem. Mas o Deus gerado no ventre de Maria era filho de Deus. Esse Jesus, que era o Cristo da eternidade, era filho de Deus. A este Cristo não era atribuído como mãe Maria, e sim Deus. Explicando isso, você está ciente de que quando alguém reza Santa Maria, Mãe de Deus, esta reza não é bíblica. Quando você ora a Ave Maria, cheia de graça, você está recitando algo que foi dito por Isabel na Bíblia, e depois disso Maria faz até um cântico bonito na Bíblia também. Porém, o Santa Maria foi uma invenção de papas, de homens, e isso foi no ano de 1500 e pouco, que aconteceu isso. Então, muito depois dos apóstolos, até mesmo a Ave Maria foi há 1000 anos depois. Então, não foi escrito, não foi ensinado pelos apóstolos, mas sim pelos papas da época, pelas pessoas da época de 1000 e pouco, que criaram isso aí, entendendo que Maria fez o milagre da transformação da água em vinho, coisa que a Bíblia está clara, que foi Jesus é quem fez este milagre. Então é bom você entender que houve uma deturpação aí, atribuindo a Maria, que era bem-aventurada mesmo, que era uma mulher maravilhosa, mas que depois que cuidou de Jesus na sua infância, ela voltou a ter sua vida normal.
voltou a ter sua vida, né, com José e seus filhos, cuidando dele, tanto que um dia ela e José esquece Jesus no templo, esquece Jesus para trás, e quando volta procurando depois de 3 dias, o encontra no templo. Então, ela estava vivendo a vida normal, não atribua a ela pecado e nem desmazelo, não. Mas porque a vida dela estava normal, vivendo com seu marido José e vivendo para os seus filhos, coisa que qualquer humano pode viver. Mas, quando você vai para essa idolatração de Maria, a admiração é comum, é aceitável, mas o idolatrar não, porque mesmo para os requisitos da Igreja Católica para se santificar alguém, era necessário que essa pessoa andasse com Deus, tivesse uma vida íntima com Deus, mas que fizesse alguns milagres. E quando você vai para a Bíblia, Maria não fez nenhum milagre, não tem nenhum milagre contido por Maria ali. Muito pelo contrário. Quando estavam ali, que Atos registra que os discípulos estavam ali orando, e aquelas 120 pessoas ali orando, a Bíblia diz que Maria estava ali também, a mãe de Jesus, estava ali orando para receber o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, nem cheia do Espírito Santo de Deus, ela ainda era. Ela só foi cheia do Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, lá quando aconteceu o derramamento no livro de Atos dos Apóstolos. Até então, ela era pessoa separada por Deus para cuidar de Jesus na infância, e Jesus a considerava, Jesus, o homem, sempre a considerou, mas Jesus, o Deus, disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Lá na transformação da água em vinho. Mulher, a hora minha, de Deus, a minha hora divina não é chegada. E nem por isso ela pôde interceder, mas ela foi sábia o suficiente para dizer aos outros servidores: fazei tudo o que ele vos disser, né? Com ele está a palavra, ele é a verdade, ele é Deus em pessoa, ele vai abençoar essa festa, ele é bom para fazer milagres, né? Então ela estava deixando isso claro para eles, mas ela não teve nenhuma ação milagrosa, nem no nascimento de Jesus, porque foi Deus quem gerou nela a semente, né? O Espírito Santo de Deus, e nem depois em vida aparece em nenhum fato. Isso são pensamentos humanos de estudiosos bem mais tarde, depois de 1000 anos, que passaram então a colocar isso, Maria, como santa e como a protetora e etc. E criar alguns milagres que ela fez depois da morte, mas a Bíblia não registra isso. Então, se você quer ser bíblico e aprender a palavra de Deus, você precisa seguir os ensinamentos dos apóstolos. O que eles registraram é o suficiente para que nós saibamos. João diz que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas, mas que essas que foram registradas para que crescêssemos nele como Filho de Deus e o Salvador do mundo, o Senhor das nossas vidas. Então, você precisa entender isso e passar a estudar a palavra de Deus. Porque senão você vai ficar ouvindo o que os outros dizem. E o que os outros dizem não é verdade às vezes. O que os outros dizem são invenções para criar um domínio sobre você, para te fazer acreditar que eles são os donos, né, os portadores da verdade. Mas só a Bíblia é a verdade. E se você quiser fazer uma verificação de que Maria estava lá para ser cheia do Espírito Santo de Deus, leia em Atos capítulo 1, versículo 14. Tá? Você vai ver que ela estava ali com os discípulos para receber esta porção que eles também receberiam, que foi ordem de Jesus, para que eles ficassem ali em Jerusalém e que orassem, que buscassem, né, a Deus e que buscassem o derramamento do Espírito Santo. E ele disse: eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai que derrame sobre vós, que mande o Espírito Santo sobre vós. Então, todo o efeito que nós temos na pessoa de Jesus. Ele disse: em meu nome ide, em meu nome fazei sinais, em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Ele não atribuiu a nenhum outro nome, nem de santo, nem de São Pedro, nem de São Paulo, nem de São Joaquim, nem de São nada. Ele atribuiu ao nome dele o poder para que operasse. Então os apóstolos
dizem exatamente isso que eu estou te falando. E a igreja santa, a igreja que quer ficar de pé, tem que ser doutrinada, ensinada, né, nos princípios, na doutrina dos apóstolos. Que Deus abençoe você, que isso abra sua mente para criar um desejo de ler, de buscar a palavra de Deus e não ouvir comentários por aí e repetir coisas que não são bíblicas. Eu quero que você entenda que Jesus quer operar em você, quer te abençoar, quer abrir a tua mente para você servir a Deus, somente a Deus. Admirar os que passaram, né? Os apóstolos, as pessoas como Maria, como Isabel, Zacarias, Isaías, outros admirados do passado, mas só Jesus é o Senhor e só Ele é Deus na tua vida. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.